mais seguro para a gente. Aí até as 7h30. Então vamos abrir a palavra do Senhor, que já está aberta ali, mas os irmãos aí vão abrir a sua, né? Jeremias 18. Jeremias 18, vamos ler de 1 até o versículo 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem ele pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro ou casa de Israel, diz o Senhor. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, na verdade, assim, o tema hoje da mensagem, nessa noite, diz como o vaso na mão do oleiro. Quantas vezes a gente não tem que estar assim na mão do Senhor, né? O Senhor, Ele é quem faz de nós vasos para a sua excelência, mas para que a gente aconteça isso, nós temos que entender um pouco do que o Senhor falou aqui nessa mensagem, aquele que o Espírito Santo usou aqui em Jeremias para trazer para nós aqui vida nova nessa noite, através da minha vida. Então Deus nunca desiste de trabalhar nas nossas vidas, né? Por mais tempo que a gente fique na presença dele, ele está sempre trabalhando e tem que sempre fazer a gente vaso novo, porque ele não disse que ia deixar a gente quebrado, não. Ele faria da gente um vaso novo, assim como aqui está dizendo, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe e desce à casa do oleiro e lá para ouvir as minhas palavras. A profecia de Jeremias vai à casa do oleiro não para levar uma mensagem, mas para receber uma mensagem. Quando a gente desce para a casa do oleiro, é para o Senhor falar com a gente. Então Ele sempre está disposto, quando a gente deixa um tempo, faz com que a gente pare, Ele sempre tem uma mensagem para a gente. Então eu creio que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite, para que a gente seja vasos para ser usados da forma que Ele quer. E diz assim: ali viu o trabalho cotidiano de um oleiro que se entrega à tarefa de moldar vasos. É isso que o Senhor quer, moldar a nossa vida. Para Ele moldar a nossa vida, temos que ter alguns passos. E eu tirei aqui 5 passos para o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas, para que a gente melhore como vaso, seja um momento até um vaso novo na mão do Senhor. Quando um vaso se estraga em suas mãos, ele não joga o barro fora, antes molda, mas uma vez o faz dele um vaso novo. Assim Deus faz com nossas vidas, como eu falei. Ele não desiste de você nem de mim. Ele não abdica de direito que tem de trabalhar em nossa vida, mas para isso somos alguém precioso para Deus. Mas temos que dar espaço para que Deus faça isso na vida da gente. Deus trabalha em nossas vidas antes de nós fazermos alguma coisa para Ele. Então Ele vai tratando, cuidando da nossa vida, e no momento certo a gente tem a oportunidade de fazer algo para Deus pela vontade dEle mesmo, não pela nossa vontade, porque a gente não tem capacidade em nós mesmos para fazer aquilo que Deus quer. Porque fazer a vontade do Senhor plenamente
Só Ele mesmo pode capacitar alguém para fazê-lo seguindo a vontade dEle. E mesmo assim, nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, mas nós temos que estar abertos para o propósito de ser esse vaso que o Senhor quer. É um vaso moldado para a vontade dEle, para realizar aquilo que Ele quer. Ele sempre tem uma utilidade para cada um de nós, seja onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos. O Senhor sempre vai, o menos que a gente saiba, Ele vai sempre usar cada um de nós para ajudar outras pessoas, para falar do amor de Jesus, para fazer você vai ter alguma utilidade para Ele. Então, para isso acontecer, o Senhor não vai usar um vaso defeituoso, um vaso rachado, mas o Senhor vai usar aquele que precisa, se está assim, ser um vaso novo. Porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós aqui, para a vida de cada um de nós. E Ele não vai nunca fazer na vida de ninguém se não seja da maneira como Ele diz aqui. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele se estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então o Senhor não fez um vaso novo, né? Então o Senhor tem sempre algo novo para fazer na vida da gente, como eu já havia dito. Deus, Ele é muito bom, né, irmãos? Se a gente for olhar no nosso caminhado, quanto livramento o Senhor já nos deu, quantas bênçãos o Senhor fez para nós, né? Cada um tem o seu contexto de vida, tem o seu vida social, tem a sua família, tem os seus amigos, tem uma vida em si, mas o quanto Deus faz em cada um de nós. Quanto o Senhor tem sido misericordioso e nos abençoado. Por mais que a gente não atenda todos os dias aquilo que Ele quer, mas Ele sempre está para realizar aquilo que é da vontade dEle em nossas vidas. Interessante que Ele quer usar você assim mesmo, com o caráter que você tem. Ele quer... O mais importante para Ele não é o desempenho de qualquer um, no ministério, seja em qualquer coisa que for, mas o mais importante para Deus é o nosso coração diante dEle, né? Assim como Davi, que pecou, que fez coisas que não agradaram a Deus, e o Senhor disse que ele seria um homem segundo o coração dele, mas não porque ele acertou todas as vezes, mas ele teve uma sinceridade de pedir perdão, e o Senhor aceitou esse perdão dele, porque ele foi sincero na sua oração. Que seja assim com a gente, sempre quando a gente errar, que a gente peça perdão ao Senhor, porque Ele vai nos ouvir. Terceira questão, Deus não faz reparos num vaso velho, Ele faz sempre um vaso novo. A vida cristã não é apenas aplicar uma fina camada de verniz ético nas nossas rachaduras, mas Ele trabalha em nosso caráter. A obra de Deus em nós é uma reforma da estrutura velha num homem novo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, nós tornamos uma nova criatura, né? E como é difícil para entender isso quando a gente dá os nossos primeiros passos, mas quando a gente vai caminhando, a gente vai vendo o quanto a gente tem mudado, mesmo com nossos pecados e tudo, mas Deus vem nos mudando, nos moldando como vaso para a sua excelência. Deus modela o barro e faz dele um vaso novo. Em Cristo nós somos novas criaturas, assim como eu falei, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nascemos de novo, em todo o aspecto da nossa vida. Uma nova mente, um novo coração, uma nova família em Cristo. Nós sabemos que como nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova família em Cristo, que é a família de Jesus. E nós conhecemos pessoas que vão nos fazer melhor também no nosso convívio, na nossa vida, nas nossas experiências, né? Vão nos fazendo pessoas melhores pela nossa convivência com as pessoas também.
Quarto, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme sua soberana vontade. Nós não vamos Deus não vai fazer tudo aquilo que quer conosco, mas Deus vai fazer segundo a sua vontade. Nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, mas nós vamos, se nós aceitarmos tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, Deus vai mudar nossas vidas. Porque Ele sempre faz a vontade dEle e não a nossa vontade. O oleiro faz um vaso conforme lhe apraz, ele não faz como nós queremos. A forma e o propósito do Criador, Ele é soberano sobre o barro. O oleiro é livre para fazer do barro o vaso que deseja. O apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que fez, por que fizestes assim? Não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus, que foi quem nos criou e quem nos moldou da forma que Ele quer. Interessante que quando nós estamos passando por algumas provas nas nossas vidas, é que a gente vai ver quanto é difícil, porque geralmente você fica sempre disposto a Deus cuidar de você mesmo, porque parece que todas as pessoas somem, sabe? Parece que todas as pessoas que eu falo assim, às vezes até família e tudo, mas como Deus tem a maneira dele tratar aqui na vida de cada um de nós. Ele tem a maneira e a forma dele de fazermos crescermos e amadurecermos a vontade dele. E isso é bom para nossas vidas também, porque a gente cria maturidade e depende muito mais dele. Não deixa também de, quando as pessoas precisarem, ajudar. E eu acho que tudo na vida tem um plano, um propósito. O Senhor diz em Eclesiastes que há um tempo determinado por Ele, debaixo do céu, na vida de cada um de nós. E se Ele tem um tempo determinado, não é na vontade da gente, né? É da vontade dEle mesmo, e que Ele cumpra nesse tempo determinado todas as coisas debaixo do céu, segundo a vontade dEle. E nem sempre é prosperidade financeira, que nem sempre é o melhor emprego, mas é que é sempre você, com a sua vida, dar um bom testemunho de que é que você está. Porque não adianta você crescer próximo, não adianta você conseguir as coisas se não for da maneira que Deus quer. Porque se não for, que testemunho você pode dar? Se for da maneira se não for da maneira dele, para que adianta você ser próximo? Agora, se for uma prosperidade segundo a vontade de Deus, você vai dar um bom testemunho daquilo que Deus faz. Porque o ímpio, ele prospera às vezes muito mais que nós justos, assim a palavra de Deus diz também. E nem isso não é referência para a gente, né? A referência para nós é uma vida segundo a vontade dele e da palavra dele, porque os dias são maus, não são fáceis. Às vezes a gente recebe notícias que não nos agradam, mas temos que glorificar o Senhor em todas as horas, em todos os dias, em todos os momentos, porque Ele só é o único que nós devemos, né, irmão? Às vezes hoje é difícil você receber uma palavra de alguém que chegue e você conte um pouco da sua história, que não tem a revelação da palavra de Deus, que diga: parabéns por você ter feito isso, você está caminhando, você está fazendo aquilo que você tem feito aí, é segundo a vontade de Deus. Mas não, as pessoas às vezes só querem dizer que você está estagnado, que você está acomodado, mas nem sempre, irmãos, é assim. Tem muitas coisas que Deus realiza muito rápido, mas tem outras coisas que dependem de um tempo mesmo. E o tempo, às vezes, a gente fica um pouco ansioso para realizar algumas coisas, mas Deus é que vai fazer isso. Eu sempre fui muito ansioso, assim, quando me iniciei os passos. Me converti em 2003, aqui na Vida Nova, onde era a congregação da gente lá no interior. Era ali, na época, a Vida Nova, Nova Vida, né?
E eu, em 2003, eu me converti ali, e muitas coisas assim, minha família começou às vezes a apontar, dizer, pai, você está indo para a igreja, você tá dando esses primeiros passos aí, mas o que Deus tem feito na sua vida? Porque eles acham, como ele vê muito aí na televisão, a questão da prosperidade, quando você começa a dar seus primeiros passos, prosperidade financeira, e o carro zero, e o apartamento, e aí eles querem, na verdade, mostrar isso e apontar isso, mas o tempo mesmo mostra a eles que às vezes nas nossas vidas nem sempre Deus quer nos dar tanto isso, mas quer com o tempo mostrar, né, para alguns desses que não é só disso, como o Senhor disse, nem só de como verá o homem, né? Toda a palavra de Deus. Então, o tempo passa e aí, irmãos, quando as coisas começam a apertar, essas pessoas mesmo ligam para você e pedem para você orar. Essas mesmas pessoas que chamavam você para beber, são pessoas que param de beber quando você está perto e começam a lhe dar atenção, porque vê o que Deus tem feito na sua vida, nem sempre por esse meio, mas pelo tratamento, pelo cuidado de Deus na vida da gente. Eu acho que na vida do cristão o que mais vale é a sua vida mesmo, íntegra diante de Deus. E nem sempre é um exemplo para todos, né? Mas é bom a gente ver o quanto Deus faz nas nossas vidas, porque a gente vê pessoas sendo alcançadas até perto da gente, da nossa família, por conta de Deus mesmo nas nossas vidas. E a gente fica agradecido porque Deus sempre alcança alguns por intermédio do nosso testemunho de vida e do nossos passos. Então, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite é que a gente tem que se dispor para ser um vaso na mão do Senhor Jesus. Como um vaso na mão do oleiro, nós temos que nos dispor, muitas vezes, de pedir a Ele para que seja feito um vaso novo. Eu teve a refletir para algumas coisas que aconteceram quando eu voltei de férias. Geralmente, na minha vida, quando eu volto de férias, onde eu trabalho, as pessoas tentam de todas as formas mudar tudo para me fazer desestruturar a minha vida, os horários que eu tenho para me estudar, às vezes que tenho para congregar. Mas eu disse, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou antecipado lá, não vou ficar ansioso, eu vou chegar um dia antes, olhar a escala e aí eu vou ter uma atitude diferente. E assim fiz esse ano, e realmente, mais uma vez, tive muitos problemas, porque as pessoas acham que tudo que você quer fazer para tirar um proveito, às vezes nem sempre é assim, mas em tudo na vida você tem que glorificar a Deus, porque nem sempre é da forma que a gente quer. Você tem que ceder um pouco e para que Deus também faça segundo a vontade dele, nem sempre a nossa, porque a gente pensa que está acertando em tudo e nem sempre é assim. E procurei ouvir algumas coisas e refletir para mim mesmo. E graças a Deus eu tive uma vitória diante dessa luta aí. Mas em sequência vieram duas outras coisas. E uma dessas coisas que me aconteceu, eu refleti muito e disse, Senhor, eu preciso ver o quanto eu, como um vaso na tua presença, que eu tenho feito, porque eu creio que o Senhor tem que me fazer um vaso novo. Porque as coisas, às vezes, irmão, a gente está tirando férias, está assim, a gente relaxa um pouco, né? De orar, relaxa um pouco de buscar tanto a palavra de Deus. Ou às vezes faz isso, mas o coração não está ligado no Senhor. E não vem aquela inspiração para que a gente veja uma resposta na palavra ali, ou que a gente não tenha feito uma oração. Eu tenho se disposto de fazer uma oração com o coração voltado para Deus mesmo, de maneira que Deus ouça essa oração. E às vezes a gente tem que refletir. Então, quando o pastor Tiago ligou para mim e falou para mim ministrar, eu digo, mas assim o Retinho vai falar no Google na segunda-feira na casa de Edna, que pedi oração para isso.
E é assim mesmo que o Senhor faz, apesar da gente precisar ser um vaso novo, o Senhor, ainda mesmo assim, o Senhor quer nos fazer. Depende também de nós, depende muito de nós, porque a gente também vê e fala e a gente comenta sempre que não tem tempo para tanta coisa, mas todos nós temos um tempo, e esse tempo para Deus é mais importante do que qualquer outro tempo que a gente tenha, porque todas as coisas contribuem para aquele que serve a esse Deus, e o reino de Deus muitas vezes tem que ser tomado à força, irmão. Se a gente está num lugar que a maioria não é cristão e a gente começa a dormir, o inimigo ele está como um leão, né? Então ele está como um leão para tragar aqueles que estão mesmo, os que estão no mundo não, mas nós que estamos caminhando com o Senhor. Então Deus tem um propósito, tem um plano na vida de cada um. E eu uma vez conversando com um pastor da Batista Esperança, o pastor Mel, aí ele disse para mim uma coisa que marcou muito minha vida. Ele disse para mim: o seu púlpito é aqui, ó. Você está aqui no Bom Preço, aqui é o seu púlpito. Você tem uma oportunidade, fala do amor de Jesus, prega para quantas pessoas chegam aqui. E às vezes a gente diz assim: não vamos misturar muitas coisas não. Mas não é misturar, é fazer um pouco da nossa parte no reino de Deus, né? É falar desse amor de Deus, enquanto Deus já mudou nossas vidas, porque Ele não pode fazer assim com outras pessoas. E a gente tem que pôr um pouco em prática isso, ouvir e aplicar aquilo que Deus quer para nossas vidas. A palavra de Deus, ela sempre tem algo para falar nas nossas vidas, mas e a prática daquilo que a gente ouve? É engraçado que Deus, Ele não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Nenhuma etapa Ele vai dispensar de a gente passar. Deus nunca vai fazer um vaso de pedra, mas Ele vai fazer um vaso para ser moldado segundo a vontade dEle. E esse vaso é feito com barro mesmo, não é com pedra. Deus não lida com lama, mas está querendo moldar um vaso de barro. Mas a gente tem que submeter a modelagem que o oleiro quer. Depois esse vaso é levado ao forno. O fogo não o destrói, mas torna sólido e útil. Depois esse vaso não é destruído. Ele é usado para louvor e glória de Deus. Devemos ser vasos preciosos para Deus, limpos e úteis, e cheios do Espírito Santo de Deus, que é o mais importante. Nós somos vasos que em si mesmo não tem muito valor, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, transforma esses vasos, sem valor, em vasos estimáveis. Bendito fez o barro para nos salvar. Ele quer, em primeiro lugar, nos salvar. E Ele quer nos tornar um vaso de honra para eles. Eu me lembro da história de Jonas, quando Deus disse para ele para ir pregar a palavra de Deus, e ele ali se acovardou e não quis responder esse chamado de Deus. E naquela hora que ele estava no barco, foi jogada a sorte ali para saber por que estava acontecendo aquilo na vida dele. E muitas vezes é assim na nossa vida. Foi jogada a sorte e ele preferiu que jogasse ele ao mar, de que enfrentar e responder aquilo que Deus quer. Então, para a gente tem que ver o que Deus quer para nossas vidas, o chamado que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente não é um chamado assim restrito à igreja, mas ao reino de Deus em si, lá fora. Porque Jonas, ele se acovardou, mas Deus quis que ele fizesse a vontade dele, mas para que ele atendesse
teve a primeira desobediência. A gente só foca mais na questão do milagre que foi feito, que foi a baleia engolir a Jonas, mas a gente tem que ver o porquê aconteceu aquilo com ele. Primeiro foi da desobediência a ele, quando Deus pediu para que ele fosse pregar em determinado lugar, porque Deus já tinha algo para fazer ali e ele não obedeceu. Assim teve que ser engolido por aquela baleia e passar por tudo aquilo e clamar com sinceridade a Deus e Deus o livrar para que ele fosse voltasse a fazer o que Deus tinha para eles. Então Deus também quer isso para a gente. Deus quer que a gente atenda aquilo que Ele quer para nossas vidas. E muitas vezes, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente deixa de fazer, porque ninguém quer fazer, ou A quer fazer, B não quer, e a gente acaba a gente mesmo não fazendo. Mas a gente tem que parar e analisar que cada um de nós temos algo no reino de Deus, que é na congregação local só, que deve ser atendido. Esse chamado que Deus deixou é para todos. Pede para todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. Então não é só para o pastor, mas é cada um de nós mesmo. Congregamos em qualquer denominação ou aqui também, a responder isso. Porque você vê, quando as pessoas se unem para fazer manifestações, fazer qualquer outra coisa, o quanto repercute. Então a gente tem que se esforçar para falar da palavra de Deus e pedir a Deus, né, irmãos, para que Ele faça muitas vezes a gente um vaso novo para ser usado, porque se a gente não se tornar um vaso novo na mão do Senhor, não vai ser assim que Deus vai fazer. No versículo 6 aqui: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É interessante que Deus sempre tem um propósito para nós e nós temos que atender isso. Então vamos agora orar um pouco para finalizar esse culto nesta noite. Vamos ter aí 10 minutos para orar. Em seguida vamos encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui para glorificar, exaltar, dizer o Teu nome, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus que, com a Tua infinita misericórdia, cuida de nós, Pai. Somos pequenos, Pai, diante de tão grande és o Senhor. Mas faz-nos colocar, Pai, como vasos, Pai, nas Tuas mãos, Pai, que é o oleiro para mudar nossas vidas, Pai. Senhor, faça com meus irmãos, tenha mais tempo para ler essa palavra e pedir inspiração do Teu Espírito Santo para revelar o que Tu quer falar em nossas vidas. Assim aconteça também comigo, Deus. Mas eu creio que o Senhor teve algo para falar, que a Tua palavra nunca volta vazia, mas tem endereço e sabe o que é e quer com nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa a comunidade Vida Nova aqui em Itabuna, Pai. Abençoa o pastor Tiago, abençoa sua esposa Paula, abençoa sua filha Sofia, Pai. Senhor, peço também a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Renato Salvador, Pai, dos pastores da Vida Nova, Senhor. Senhor, que a Tua igreja Vida Nova, que é o reino de Deus, que todas as denominações da cidade, Pai, cumpra aquilo que é propósito para cada uma delas aqui neste lugar, Senhor. E cada um de nós, Pai, cumpra aquilo que é da Tua vontade, Senhor, para nossas vidas, Pai. Porque a Tua vontade é maior do que a nossa, Deus. Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Abençoa a vida de cada um que aqui está, Senhor.
Abençoa a família de cada um, abençoa os seus negócios, abençoa tudo o que faz. Senhor, eu te peço a bênção sobre a minha vida também, sobre a vida da minha filha, da minha esposa, da minha casa, Pai. Eu te peço, Pai, eu repreendo todo o mal que se estabelece em Itabuna para querer derrotar as famílias, Pai, nesse lugar, Senhor. Eu te peço o teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Acampa teus santos anjos ao nosso derredor, Senhor, com espadas embainhadas, quebrando todo o mal, repreendendo todo o mal, toda cilada do diabo que vier contra nossas vidas, caia por terra, pelo poder do nome que há em Jesus Cristo, Deus. Ó Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Jesus que cuida das nossas vidas. Senhor, que cada passo que nós dermos, Pai, esteja protegido por Ti, Jesus. Que nenhum de nossos passos, nenhum de nossos caminhos seja feita a nossa vontade, mas seja feita segundo a Tua vontade, Deus. Senhor Deus, que cada um aqui nesse lugar, cada um que também não pôde vir aqui, mas onde quer que esteja, Senhor, que o Teu Espírito ministre na vida deles, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, e cada um de nós ouça aquilo que Deus quer falar conosco. Que tenhamos mais tempo para Deus, que tenhamos mais tempo para ouvir a voz de Deus, que tenhamos mais tempo para orar, tenhamos mais tempo para nos dedicar à causa do pobre, à causa do oprimido, à causa daquele que precisa de uma palavra. Senhor, que a sua igreja seja representada por salvação, por cura, por libertação, Senhor. Ou derrama sem medida sobre nossas vidas, Pai. Que teus ministérios na vida dos homens aqui em Itabuna seja segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que cada um que se levante para falar no nome de Jesus tem autoridade dada por ti, Jesus, para falar da tua vontade, Senhor. Nos abençoa, nos guia, nos leva em paz para nossos lares, Pai. Acampa todos os seus anjos para que nada nos aconteça, onde quer que nós chegamos, Pai. Nos leva em paz, nos leva debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã não terá núcleo na casa de Edna. Ela pediu para avisar que ela é administradora, está viajando. E normalmente vai acontecer